Olá, meu nome é Leia, sou adventista do sétimo dia e quero estudar a Bíblia com vocês. Para isso eu vou usar esse guia de estudos chamado Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos estudar um assunto falando sobre a lei de Deus. Vamos orar então? Querido Deus, que o Teu Espírito Santo me use, que o Senhor ilumine a nossa mente ao nos dar a Tua palavra. Dá-nos entendimento, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos estudar um assunto falando sobre lei. Na Bíblia existe alguns tipos de lei. Por exemplo, em Êxodo 20, do 3 ao 17, tem ali a lei moral. Êxodo 21 ao 22 fala de leis civis e leis de proteção que o povo de Israel seguiam. E também lá em Levítico 1 ao 4, fala também de leis cerimoniais, que envolvia o sacrifício de animais e ofertas de animais, e isso acontecia no santuário. E também em Levíticos 11 fala das leis de saúde. Então Deus deu diversos tipos de leis para reger a nós, assim como existem leis que regem o universo. Então, agora neste momento, nós vamos estudar a primeira lei, que é a lei moral. E ela está registrada em Êxodo 20, do 3 ao 17, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento, dos 10 mandamentos da lei moral. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí vem o terceiro mandamento, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E vem o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Aí vem o quinto mandamento, que fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o sexto mandamento é: não matarás. E o sétimo: não adulterarás. E o oitavo: não furtarás. E o nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem tua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, no próximo estudo, nós vamos fazer um estudo só sobre a lei moral. Hoje, vocês estão tomando conhecimento de que a lei dos 10 mandamentos é chamada de lei moral, e ela, de uma certa forma, está escrita dentro do nosso coração. Mas nós temos que ter conhecimento de outras leis que tem na Bíblia. Por exemplo, lá em Êxodo 21, e o verso Êxodo 21 ao 22, capítulo 21 ao capítulo 22, né, 2 capítulos, que eles falam sobre as leis civis. Fala assim, ó, leis acerca dos servos, que no tempo do povo de Israel, eles tinham servos que trabalhavam com eles. Naquele tempo era como se fossem escravos, hoje seria como se fossem nossos funcionários, nossos empregados. Então, aqui na Bíblia está falando sobre como tratar os nossos funcionários. E leis acerca de violência, né? Fala também lei acerca da propriedade. Tudo isso a Bíblia fala. E sobre as leis civis e religiosas.
Então, até sobre a propriedade, tudo, né, nós temos aqui, eu vou só ler aqui um pequeno trecho de uma lei sobre a propriedade. Fala assim, ó: se alguém furtar um boi ou ovelha e matá-lo e vendê-lo, por um boi pagará 5 bois e por uma ovelha 4 ovelhas. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e ele for ferido e morrer, quem feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol, né? Se era de dia, então quem o feriu será culpado do sangue. E o ladrão fará restituição total. Se não tiver como pagar, ele será vendido pelo seu furto. Então, se fosse o caso que um ladrão viesse arrombar a casa à noite e a pessoa acordasse e pegasse o ladrão furtando sua casa, ele tinha o direito de agir. E se fosse de dia também. Aqui fala assim, se alguém tocar fogo na beira de uma estrada e nos espinheiros, e esse fogo crescer e entrar na roça e queimar os campos, aquele que acendeu o fogo vai pagar totalmente o queimado. Então, são leis que até hoje elas funcionam assim. Já naquele tempo, Deus deu essa regra na Bíblia e até hoje funciona assim. Se uma pessoa tocar fogo na beira da estrada e esse fogo entrar na roça de alguém, então, se aquele alguém for pego, ele tem que pagar o prejuízo para o dono da roça. E assim, né, nós vimos aqui várias outras recomendações da lei civil que está na Bíblia. Ela foi a princípio dada para o povo de Israel, mas serve para nós até hoje. Mas também, lá em Levíticos, capítulo 1 de Levíticos, até o capítulo 4, fala de uma lei chamada a lei cerimonial. Essa lei cerimonial, Deus instituiu ela no meio do povo de Israel para que eles fossem exemplo para as outras nações da salvação que viria através de Jesus. Então, quando as pessoas pecavam, elas tinham que levar um cordeirinho, né, lá no templo, no santuário, e aquele cordeirinho era oferecido em holocausto para que o pecador não morresse por causa do seu pecado. Então, quem morria no lugar do pecador era o cordeirinho inocente. Mas esse sacrifício apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. A Bíblia fala assim, ó, João, quando viu Jesus vindo para ser batizado, falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqueles cordeirinhos apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, que viria um dia morrer na cruz do Calvário por nós. Então, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi mais necessário levar cordeirinhos para serem mortos, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu. E a Bíblia fala, vocês podem ler lá no Novo Testamento, né, quando fala da morte de Jesus, ali na hora que Jesus falou, está consumado, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. E aí, então, a partir daquele momento, não havia mais necessidade de serem oferecidos cordeiros, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, tinha morrido na cruz. Agora, nós vamos ver aqui, com a morte de Jesus, o que aconteceu com a lei cerimonial. Vamos ver aqui, Hebreus 10, 1 ao 6. Então, vamos ver o que aconteceu com a lei cerimonial com a morte de Jesus. Hebreus 10, do 1 até o 6, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação do pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado.
Então, nós vimos aqui, continuando, o versos 11 até o 14, diz assim: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover os pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Então nós vimos aí até o 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então nós vimos aí, queridos, que os sacerdotes, ano após ano, dia após dia, eles ofereciam aquele cordeirinho. Aquele cordeirinho, ele não podia tirar os pecados das pessoas, ele apenas apontava para Jesus. Mas quando Jesus veio, ele ofereceu-se como um único sacrifício e agora então ele não precisa se oferecer mais, porque hoje ele está assentado à destra do trono de Deus, né? E aí ele fala assim que todos aqueles que creem em Jesus são salvos através desse sacrifício de Jesus. Ainda vamos ver aqui Daniel 9:27, o que fala a respeito desse assunto do sacrifício. Daniel 9, verso 27. Então, vamos lá no livro de Daniel, né? Fala assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então aqui está falando de Jesus, que ele viria para morrer por nós e cessar o sacrifício de cordeirinhos. Agora vamos ainda para Efésios, vamos ver o que o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Efésios 2, verso 15, diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, aquela lei de cerimônias, de ordenanças, Jesus aboliu ela quando ele morreu na cruz do Calvário. Colossenses 2 e verso 14, vamos ver o que Paulo ainda continua falando sobre o assunto. Diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então Jesus cancelou aquela lei de ordenanças, de levar cordeirinhos, né? Que na verdade não tinha o poder de nos salvar, mas apenas apontava para o Salvador. Agora nós vamos ver uma outra coisa, está aqui em Mateus. Tem muita gente por aí que fala assim que Jesus veio para abolir a lei. Jesus aboliu na sua morte a lei das cerimônias, porque ele era o verdadeiro cordeiro que veio para morrer por nós. Porém, tem gente que fala assim que Jesus aboliu a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Vamos ver o que o discípulo de Jesus, Mateus, o apóstolo, fala sobre o assunto. Em Mateus 5, verso 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a Bíblia ainda continua dizendo: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então Deus, aqui está bem claro, né, que Jesus ele não veio para revogar a lei moral. Ele veio para cumprir a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Então, como as pessoas às vezes confundem, né, dizendo assim que aquela lei das cerimônias que levava o sacrifício lá para o templo era a lei moral, mas não era a lei cerimonial. Agora, vamos ver aqui qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral. Então, se Jesus ele veio para cumprir a lei moral, vamos ver qual foi a sua atitude com relação à lei. Está aqui em João
capítulo 15, verso 10. João 15, verso 10. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Então Jesus está falando aqui que se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós vamos permanecer no amor de Deus. E ainda ele fala assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ainda, queridos, Romanos 3:31, vamos ver o que Paulo fala. Será que nós podemos anular a nossa lei pela fé? Ah, eu tenho fé em Deus, eu não preciso mais guardar a lei de Deus. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, quem fala assim, ah, eu tenho fé em Deus, não preciso mais guardar os mandamentos, ele não está falando a verdade. Porque a Bíblia fala aqui que a fé não anula a lei, pelo contrário, faz confirmar a lei. Ainda, João, 1 João, vamos ver lá o apóstolo João, nas suas últimas cartas, lá no final da Bíblia, na primeira carta, capítulo 5, versos 2 e 3. Vamos ver o que o apóstolo João fala sobre isso. Fala assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E ora, os seus mandamentos não são pesados. Então aqui está falando assim, que quem é filho de Deus, ele guarda, ele pratica os mandamentos de Deus. Então está falando assim que quem não ama a Deus, quem não guarda os mandamentos de Deus, não ama a Deus e não ama também os filhos de Deus. Mas quem guarda os mandamentos de Deus, ele ama a Deus. Ainda, lá em Apocalipse 12, verso 19, diz assim, 12, verso 17. Veja bem o que a Bíblia fala sobre a lei de Deus no Apocalipse. Fala assim que Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Fala assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher. Então, em Apocalipse, mulher é a igreja, o povo de Deus. Fala assim, foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Satanás, ele está irado contra aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus. Aí, agora, você vai saber se você é filho de Deus, se você está sendo obediente a Deus, se Satanás estiver te perseguindo. Se nada estiver acontecendo com você, está tudo bem, então tome cuidado. Você pode estar do lado errado, aprendendo as coisas erradas. Aqui em Salmos 19, verso 7, diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ainda continuando, fala assim, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, e os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro puro. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então aqui está falando que a lei de Deus, ela é pura, ela é santa, ela é justa e ela é boa para nós. E João 14, vamos ver ainda o que o apóstolo João continuou falando sobre isso. João 14, verso 15, diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, não precisa a gente falar mais nada. Aqui está bem claro que Deus está falando, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, se você ama Deus, guarde os mandamentos de Deus. Qual mandamento? Os 10 mandamentos. Aqueles que estão lá em Êxodo 20. Então, não é outro mandamento, são aqueles. Não vão na ideia de pessoas que falam assim, olha, a lei de Deus foi abolida, não precisa mais guardar. Não, aqui no Novo Testamento, ó,
São João 14 e verso 15. Jesus está falando: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, se você ama Jesus, não tem muita explicação. Se você ama Jesus, guarda os mandamentos dele. Ainda, o apóstolo Paulo, aqui 2:16 de Gálatas, diz assim, ó: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. Também temos crido em Jesus, para que fosse justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Então, aqui está falando o seguinte, que nós não vamos ser salvos pelas obras da lei. Porque o único que passou aqui neste mundo, que realmente guardou e cumpriu a lei de Deus, foi Jesus. Nós apenas obedecemos a lei de Deus. Mas aqueles que também falam, não, eu não vou obedecer nada não, também não vai entrar no céu. Então, qual é o melhor? Ser obediente a Deus, não é verdade? Porque nós queremos entrar no céu. Ainda Romanos 3:31 fala assim: se nós anulamos, eu já até li esse verso, nós anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Ao nós acreditarmos em Jesus, nós confirmamos a lei. E para terminar, quero que vocês fiquem com esse texto que diz assim, São João 14:15, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Então Jesus está falando aqui, se nós amamos a Ele, vamos guardar seus mandamentos. Então que Deus abençoe vocês, né? Abrem suas Bíblias lá em Êxodo 20, verso 3 em diante, e você vai ver lá a lei moral. Um outro dia eu vou estudar com vocês só sobre a lei de saúde que está na Bíblia. Então, nós vamos estudar especialmente sobre esse assunto. Como a lei cerimonial ela já foi abolida na cruz por Jesus, então não precisa mais a gente estudar ela. Então, no próximo estudo eu vou estudar sobre a lei moral e no outro estudo nós vamos estudar sobre a lei de saúde. Queridos, então, se você gostou desse estudo, compartilhe aí com os teus amigos, se inscreva no meu canal, dá um joinha, né, para que mais pessoas possam ver também esse estudo e Deus abençoe cada um de vocês. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor deixou leis para poder reger a nossa vida. E nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus organizado. Muito obrigado por tudo isso, nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor.